O período da adolescência é um período marcado por muitas mudanças. E são mudanças intensas. São mudanças físicas, são mudanças emocionais, são mudanças cognitivas. E qual é a grande questão? De que forma os pais conseguem estabelecer uma boa comunicação com esses filhos para que essa comunicação seja uma comunicação limpa, direta, tranquila. Mas para tudo isso, o importante é saber o quê? Ouvir. A grande questão de hoje é qual a relação que pretendemos estabelecer com as próximas gerações, sendo que a próxima geração muitas vezes está dentro da nossa casa. O tema de hoje é comunicação não violenta, saber ouvir. Eu sou Esther Sartori, esse é o podcast Preocupações de Mãe e quero que você venha ouvi-lo. Às vezes as respostas podem ser descobertas juntinhas. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e esse é o podcast Preocupações de Mãe, o espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que contam pra gente as delícias e os desafios de educar filhos. Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Quem sabe a gente não descobre tudo juntinhas neste podcast aqui. Vem ouvir. Para o tema de hoje, eu convidei a Luana Cardoso, uma psicóloga especialista no atendimento de crianças e adolescentes e de mães. Ela vai falar para a gente como a gente consegue ouvir, qual é a relação perfeita para que a gente possa compreender os sentimentos dos nossos filhos. Olá, Luana, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar. Sou Luana, tenho 40 anos, sou psicóloga, né, atualmente trabalhando, né, com mães, né, na área da perinatalidade. Sou casada há 15 anos, tenho uma filha de 8 e foi a partir dela, né, da Lavínia, que começou esse olhar muito maior, né, para a relação da mãe, a partir dessa construção realmente, né, de que mãe eu gostaria, né, que mãe eu queria ser e que ser humano eu quero, né, realmente deixar, né, para esse mundo. E foi a partir disso que eu comecei a ter um olhar muito mais atencioso, cuidadoso para quem cuida, né? Para quem cuida também, que são as mães, né? E dessa relação, a construção, né, dos vínculos para que a gente consiga, né, ter relacionamentos mais adequados, mais saudáveis, né? Que é o que a gente quer. Mais funcionais, né? Mais funcionais. E a gente vê essa necessidade muito. Quem tem a clínica sabe, não é, Luana? Sim. Eu vejo isso bastante na psicanálise, eu vejo isso bastante no cuidado com as mães. Uhum. A criança vem até nós, mas a gente está sempre olhando por que é que esta criança vem até nós. Não funciona assim? Exatamente. A criança vem, né, como, digamos, um sintoma, e aí a gente vai precisar ampliar um pouquinho o olhar, né? Não só olhar para a criança que está vindo, mas para a família que está chegando, né? A gente recebe a criança, mas a gente está recebendo uma família também, né? Exatamente. E a gente percebe que na maioria das vezes, mas a comunicação é o grande nó, né? Já que essa é a nossa pauta de hoje, né, Luana? Eu vou fazer para você uma pergunta que eu acho que dá um start para tudo que a gente vai falar daqui até o final desse podcast. Nós trabalhamos com mães, é uma coisa que é lógica entre nós, né? Uhum. A gente ouve as queixas, a gente ouve as preocupações, enfim. E a gente percebe que a dificuldade de comunicação com os filhos é aquilo que mais pega. Sim. Qual a importância de uma comunicação direta, aberta, na construção dessa relação familiar funcional? Eu acho que, em primeiro momento, assim, é o olhar que a gente tem para isso, né? Em todas as situações a gente está se comunicando, né? Em tudo,
Tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, e ela é extremamente importante para realmente para esses vínculos que a gente vem formando, né, dentro da família. Nós viemos de uma família, nós tivemos um certo tipo de comunicação, né, com os nossos pais, familiares, e a gente vai construindo também. Então, ela é importante para a segurança dos pais e das crianças, né, para estabelecer essa relação de confiança, de afeto, né, um vínculo mais fortalecido, a questão, né, de ser saudável, a questão, né, das emoções também, porque a gente vai comunicar as emoções quando nos é permitido. Então, quando nos é permitido, não é? Quando nos é permitido, né? E às vezes a gente não está preparado para ouvir, a gente está preparado para falar, muitas vezes. E como é isso também, né? Claro, a gente quer saber falar, tem o conhecimento, tem a informação, mas muitas vezes a gente também precisa ouvir, né? E ela vai sendo construída no dia a dia, né? No olhar, estar junto, estar presente. E esse estar presente, mães, é uma coisa muito legal. Mas, Sim. às vezes, a gente faz uma confusão, às vezes, Sim. não é? Uhum. O estar presente não é estar 1000% o tempo todo colado na criança. Não. O estar presente é ter a qualidade da presença. Sim. Né? Porque não adianta a gente estar presente com o celular na mão, vendo TikTok, vendo e etc. Né? E a criança ali, solta, brincando, pedindo atenção muitas vezes. Muitas não é? vezes, sim. Então, o estar presente é fundamental. Mas esse estar presente é estar presente de fato. É dividir a presença. Né? E às vezes até nas tarefas mesmo, do dia a dia, né? Quando a gente está junto, quando a gente está ensinando a criança, por exemplo, a guardar os brinquedos. Então, a gente está junto, é estar presente. Olha, vamos ajudar, né? Ensinar a importância de colocar em ordem, né? Então, vamos ajudar. Olha que legal, olha esse brinquedo, que bacana. Vamos separar por cores. Então, vamos colocar, né? Cada um, esses aqui são carrinhos, esses aqui são, sei lá, aviões. Vamos separar. Né, a gente vai estando presente, sim, nas pequenas coisas que, como você falou, não é o tempo todo, mas o tempo que eu tenho, como é que eu estou, porque às vezes a gente, né, enfim, maternidade, carreira, né, a gente fica muito tempo fora, e aí naquele tempo, às vezes a gente só tem meia hora, e aí como é aqueles 30 minutos que eu tô ali, eu tô olhando no olho, como a gente tá fazendo aqui agora. Pois é, né? Ou não. Então, é essa qualidade realmente desse tempo que a gente tem com eles. E até o ouvir é fundamental. Mas esse é totalmente fundamental. Não é até ouvir é fundamental. Ouvir é fundamental, Sim. não é? Mas esse ouvir, ele tem que ser um ouvir sem julgamento. É ouvir sem julgar. Ouvir tentando compreender o que realmente aquela criança ou aquele adolescente quer falar para você. Porque às vezes nem a criança, nem o adolescente estão prontos para falar exatamente aquilo que eles querem. Não conseguem expressar. Então, às vezes, isso se manifesta no choro, isso se manifesta, às vezes, numa fala mais ríspida que o adolescente traz para os pais. Mas, sim, é legal a gente poder falar assim, viu, senta aqui, tenta explicar para mim, sem a gente brigar. Vamos tentar, deixa eu te ouvir, não é? Sim. Falta isso, não falta? Falta. E é o escutar de coração, não só de ouvido, mas de coração aberto, né? É realmente escutar aquilo que tem para escutar. Essa semana minha filha falou assim, mãe, preciso te contar um babado. Adoro. Por dentro. Nossa, o que será? Adoro. Eu já fui, né? Eu falei, sério, filha, adoro babado. Vamos, me conta, né? E ela contou, né, do que estava acontecendo ali, mas a minha reação naquela hora por dentro, eu falei, meu Deus, o que será esse babado, né? Para ela era um babado. Um super babado. E aí era uma coisa assim do dia a dia que a gente ia ter que sentar e conversar a respeito daquilo, né, das relações das amizades e tudo mais. E foi tão gostoso. Claro, não é sempre assim, né? Mas foi porque eu me percebi aberta a escutar aquele, né, como ela falou, aquele babado.
Claro que não é assim todos os dias. E é isso o quê? É uma construção, né? Uma E o construção. saber ouvir para poder saber até o que você vai falar é fundamental. Ouvir é uma via de mão dupla. É. Porque se você não ouve ao seu filho, você não ouve a sua criança, se você não ouve, né, ninguém, como é que você pode estabelecer um posicionamento? Como é que você pode estabelecer o que você está querendo? Né? Até como devolutiva para aquilo que foi dito. Difícil, né? Sim. É bem difícil. E às vezes, muitas vezes a gente, como pais, tem dificuldade de ouvir, porque às vezes aquilo que a criança ou adolescente está trazendo vem muito de encontro com o que eu passei na minha infância. Muitas vezes eu não fui escutada, né? Eu não fui vista, né? Não fui, e aí eu tenho uma amiga que sempre fala para mim assim, ela fala, eu sempre procuro me lembrar de como eu era naquela idade. Ela tem um filho acho que de 10 e outro de 5, né, são duas idades diferentes. Ela fala assim, eu preciso lembrar, antes de qualquer ação, calma, uma criança de 10 anos, uma criança de 5 anos, e o que eu queria naquela época, né, diante de um desafio, de um problema, ser vista, ser acolhida, né? Muitas vezes eu só precisava de um abraço. E nem isso eu recebi. Quando eu vou para a relação com os meus filhos, eu tenho dificuldade justamente de oferecer esse acolhimento, oferecer esse abraço, oferecer essa escuta, porque é desconfortável para mim. Né? Então, às vezes a gente precisa olhar para isso também, muitas vezes, né? É em função disso. Chega lá, não, o filho que não, né? O filho não me escuta, então eu não consigo. Mas quando a gente olha para trás, para a história, né, desses pais, tem essas questões também, tem feridas ali que precisam ser olhadas, né, com atenção. Exatamente. Por isso que a gente fala que a gente não cuida da criança ou do adolescente, a gente cuida da família. Essa é a maior verdade. Porque até ensinar a ouvir, a gente acaba ensinando. Sim, não é? Como se ensinar, como se escuta. Tinha um provérbio chinês, eu acho? Não, não é chinês. Enfim, um provérbio, eu acho que é hindu, não sei, que dizia que havia um mestre que ele ficava sentado recebendo as pessoas que queriam falar com ele, conversar com ele. E ele ficava ali, esperando. E as pessoas queriam ouvi-lo. Um determinado dia chegou um repórter e falou assim para ele, você é o fulano? Sim, sou, claro, na calma. Assim, eu queria ouvir você sobre tal coisa. E ele, tá bom, pode ouvir. E ele falava assim, só que, ao invés do repórter ouvir a resposta, ele já vinha com todas as respostas prontas. Porque na sua cabeça é assim, 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 porque você faz isso, 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 porque... E ele falava, então esse monge pegou uma garrafa de água e ele ia colocando, de chá, e ele ia colocando chá na xícara. E aquele chá ia derramando no pires, ia derramando. E o cara falando, mas só que o repórter começou a ficar incomodado. Até a hora que ele pegou e falou assim, você não viu que o chá está caindo da xícara? Ele falou assim, pois é como você. Você tem falado tanto, 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 que você está me transbordando de informação e você não está me dando o tempo. Então você não quer ouvir, você veio aqui só para falar. E eu já estou com a minha xícara cheia. E às vezes é isso que acontece. A gente tem mais a necessidade de ficar falando a parar para escutar. Não é mesmo? Tem uma frase no livro que as coisas que você só vê quando desacelera, que ele fala justamente isso. O conhecimento quer falar. Então, né, ele já veio com um monte de conhecimento, de coisa pronta, de informação. E aí a sabedoria quer ouvir. Então, o conhecimento quer falar e a sabedoria quer ouvir.
E para que a gente se torne realmente mais sábios, pais mais sábios e não, nossa, expert em paternidade e maternidade. Não E é nunca isso, seremos, nunca né? seremos. Mas para que a gente torne, né, sábios, a gente vai precisar parar e ouvir. E muitas vezes, né, a gente vai precisar se ouvir primeiro, escutar a gente primeiro. Né? E é difícil, não? Ah, sim. A gente corre da gente, eu já falei. A gente faz birra. A gente corre da gente. A gente quer, para quando, né, a gente vai para terapia, é assim, a gente fala sempre do outro. É assim, porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, porque o meu filho. Mas e você? Não, eu não tenho nada, estou falando eles que têm o problema. Eu não tenho nada. Totalmente verdade. E aí começa, né? E quando a gente começa a tomar a consciência de que a gente vai precisar esvaziar, né, tudo isso, e ok. E agora, vamos olhar para você, então? Exatamente. Vamos ouvir você agora? Vai ser difícil, vai, mas é libertador. Exatamente, é libertador. E daí vem minha próxima pergunta para você, Luana. Então vamos lá, como é que essa prática da escuta, desde a infância, né, que os pais podem promover essa prática, pode influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento emocional do adolescente? Muitas das queixas que a gente recebe, né, dos adolescentes hoje é justamente isso, né? Meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. E é sofrido, né, para o adolescente, para os pais, para a gente como profissional, né, também. E o porquê, né, dessa importância? O que a gente vê? A segurança, né, a autoconfiança, quando o adolescente, a criança, ela é ouvida, ela é acolhida, né, ela é vista, você percebe, digamos assim, de frente aos desafios, ela consegue se posicionar porque ela está confiante. Ela construiu essa personalidade, ela se desenvolveu de uma forma mais saudável, então ela vai conseguir se posicionar diante de colocar limites, por exemplo, ela consegue colocar limites, se posiciona diante dos desafios, ela tem mais fortalecimento interno, né? Claro, não vai ser todos os momentos? Não, porque ela está em desenvolvimento, mas ela vai conseguir falar para o pai dela assim: pai, não gostei da forma como você falou comigo. Dá para ser diferente? Mãe, tá tudo bem? Hoje parece que você não tá muito legal, você tá falando muito alto, né? Digamos assim, nossa, minha filha hoje ela fala, mãe, meu marido às vezes fala um pouco mais alto, assim, pai, calma, fala mais baixo. Então, mãe, você tá muito irritada hoje. Incrível, mãe irritada, duvido. Nunca. Duvido. Né? E aí ela percebe. Ontem foi um dia desses, eu estava super agitada e ela olhou assim, e eu comecei, e olha como é interessante a gente se ouvir, né? E eu estava super agitada, eu estava atrasada para uma reunião, ela ia comigo, então eu comecei a fazer tudo muito rápido e eu comecei a acelerar ela. De repente, ela começa a chorar. Falei, não nossa, deu para conta. para quem já está atrasado na minha cabeça, né? Meu Deus, começa a chorar. Ela respirou fundo, ela falou assim: mãe, você está me deixando agitada, ansiosa. Eu falei, meu Deus. Nossa, isso é tão interessante de pensar, né, Luana? Porque olha só, e essa é uma visão que eu tenho muito clara dentro do consultório. Porque assim, eu vejo a grande queixa. Meu filho tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele mas ele tem, porque você não tem ideia. Ele não para. É uma coisa impressionante. E porque não sei o quê. Quando você pede um exemplo, por exemplo, quando você vai levar o seu filho para a escola e você está atrasado, o que você faz? Anda! Vai logo! Pega a mochila! Pega a mochila! Você já pegou? Você já fez? Vai, né, nesse crescente, gritando e querendo e exigindo. E você está atrasada. Sinto muito te avisar, mas quem está atrasado é você, né? E vai pilhando, essa criança vai pilhando. E isso vai sendo repetido, né? Exato. Todos os dias. E aí, qual vai ser o comportamento? É óbvio, a criança vai entrar nesse ritmo desesperador.
Aí acaba o dia, essa mãe volta para casa e essa criança continua nesse ritmo. Ela entendeu que o comportamento da casa é esse. É esse. Aí a mãe chega cansada, fala assim: ai, tô cansada. Aí eu chego em casa, eu tô cansada, eu preciso descansar. E ele continua ali em cima de mim. Eu falei: o que você diz para ele? Calma. Eu não posso fazer agora. Você precisa ter calma. Como é que ele vai entender o que você quer? Você pilhou da hora que você saiu de casa até a hora que esse menino voltou. Chega em casa, você pede calma. Será que ele sabe o que é isso? Será que é transtorno mesmo? Será? Será? Entende? Então, eu acho que isso só nos faz pensar o quanto é importante a gente aprender a explorar a habilidade de ouvir. Aprender a explorar essa habilidade. Mães, e aqui eu falo para vocês, não excluindo os pais, né? Não, Que a gente de fala de jeito nenhum. preocupação de mãe Sim. aqui, então Mas a os gente pais estão, né, juntos. estão ali juntos. Mostre para eles. Quando a gente tem essa habilidade de aprender a ouvir, a gente cria uma base mais sólida para essas crianças, que serão adolescentes mais seguros, que terão a oportunidade e vão conseguir chegar até vocês e falar exatamente o que estão sentindo, porque eles vão saber que estão sendo ouvidos. Sim. Se você não dá essa oportunidade, você já parte para um julgamento rápido sobre o que está sendo dito, você já parte para uma repreensão por algo que você não concorda, mas que para ele, né, para o filho ou para a filha, fez sentido naquele momento. Ouça, até para você saber o que você tem que responder naquela hora. Porque muitas vezes a mãe não tem nem o que responder, né? Mas também, será que ouviu certinho o que estava acontecendo? Na verdade, será que ouviu o coração, né? Ouviu o sentimento dos filhos? Às vezes não chega até isso, né, Luana? Não chega, eu trabalhei falando de comunicação, né, eu trabalhei em um serviço de acolhimento, né, de informação, de estar presente, né, e em São Paulo, e para mim foi muito desafiador, porque nem todo mundo entendia que aquelas crianças que estavam em um serviço de acolhimento, sem seus familiares, com pessoas estranhas, precisavam ser literalmente acolhidos. E para muita gente, infelizmente, não era possível. Os profissionais não conseguiam, diante de um choro de uma criança, diante de não conseguir de algo errado, era o grito, era, né, o falar alto, era chamar atenção. A punição, porque é uma coisa impressionante. Sim, né? a punição. E eu fiquei pouco tempo, eu falei, eu não consigo, eu não dou conta de ficar assim, porque a gente tentava ir contra, né, aquele peixinho ir contra, né, os outros, e às vezes a gente era engolido, realmente, era um contra, sei lá, 10, 15, eram poucos os que pensavam que realmente o acolhimento, a escuta era necessário, e quando alguém fazia isso, eles não largavam. Eles não largavam, abraçavam você o tempo todo para onde você ia. Eles queriam estar juntos, né? É óbvio, né? Então, e aí a gente vê, assim, então, essa necessidade realmente. Ali eu comecei a entender o poder de escutar, do poder de estar presente, né? De ouvir realmente. De ouvir, às vezes eles querem, muitos querem um abraço. É isso que eles isso estão, só. né? E eu acho que vem um ponto importante para a gente falar aqui, dessa questão da comunicação, do saber ouvir. Entra também a educação e o respeito, né? Porque se eu estou ensinando, se eu estou ouvindo o meu filho em casa, ele vai conseguir ouvir o coleguinha que pensa diferente, que às vezes está fazendo uma atividade, olha, tem que ser assim, não, mas pode ser de outro jeito também, e aí vai respeitar essa particularidade do outro. Né? Exatamente. E o quanto a gente vê hoje essa dificuldade das crianças se relacionarem, né? E respeitar as diferenças, que um tem um tempo diferente, um vai aprender mais rápido, o outro vai aprender um pouquinho mais devagar, um tem facilidade com matemática, o outro tem facilidade com artes, e tá tudo bem, né? E a gente respeitar isso, só que esse respeito lá na escola que a gente
digamos assim, que hoje muito a gente exige que a escola faça, será que é só a escola mesmo que precisa? Né? Nada. Bem lá de trás. Então, essa escuta também é importante. E ver e se interessar realmente pela vida dos filhos. Se interessar pelo que está acontecendo, né? Acho que isso é fundamental. Fundamental. E aí, pensando nessa lógica, né, o quanto a forma como nós falamos com os nossos filhos da infância interfere no como isso vai ser traduzido na adolescência. Vamos pensar em todas as intolerâncias que a gente tem visto hoje. Vamos pensar em todas essas comunicações distorcidas que a gente vê hoje. Porque, de repente, não é, Luana? As mensagens começam a ser trazidas e pelo fato do indivíduo não ser ouvido e respeitado nas suas próprias ideias, ele também não passa a ter discernimento do que é que ele está vendo, seja nas redes sociais, o que é que ele está ouvindo, não é, nas redes, se aquilo é realmente verdade, não é verdade, porque eu não aprendi a ser ouvido, não sei o que é ser ouvido e não sou ouvido. Não sou ouvido. Eu faço meus próprios julgamentos. Então, como é que você quer que uma criança venha até você perguntar qualquer tema, seja sobre sexualidade, seja sobre amizade, seja se você já está pronto para ou um não, ou um julgamento, ou uma ideia pronta, sem permitir que essa criança faça suas próprias conexões, não é? E a gente muitas vezes tem a resposta, agora não. Agora não. Exato. Agora não. O que você mais escuta, por exemplo, né? A gente conversando com adolescente, com criança, não, agora não dá. Né? E às vezes estão seguindo um pouco, né, dessa questão, como é que eu posso fazer, né, de repente? Eu cheguei em casa, todos nós temos a rotina, né, super agitada, trabalha fora, como eu posso fazer? E se de repente eu tirar os primeiros 10 minutos que eu cheguei em casa para justamente sentar no sofá e dar um abraço? Ali a gente fala, né, vai encher o tanque da criança e nosso também. Nossa, delícia. Porque gente, qual é a melhor sensação do mundo? Eu falo, delícia. É dentro de um abraço, realmente. Então, se a gente chega em casa, a gente consegue ter esses 5 minutos, 10 minutos. Vem aqui que eu quero te dar um cheiro, eu quero te dar um abraço, né? Eu quero estar aqui com você, olhar no olho, olhar mesmo, sabe? Ver como é que tá as bochechinhas. Deixa eu ver esse dentinho, esse nariz, né, tal. Deixa eu ver esse cabelo, né? Exato. Mas não, claro, a gente vai brincando às vezes. Deixa eu ver se esse cabelo tá cheiroso, como é que tá? Nossa, que suor que você tá, não sei o quê. Precisa de um bom banho, mas é um momento de conexão. Conexão. Né? Um momento de presença. E aí, quando você já tem esses 5, 10 minutos iniciais ali, que você já esteve presente, você já abaixou um pouquinho, a criança, o adolescente também, né? E você fala assim, bom, então agora eu preciso fazer algumas coisas, né? Você quer me ajudar? Né? De repente, olha, tem lição de casa ou não? A gente vai, mas ali já foi nutrido. Aqui já foi dado atenção, né? E muitas vezes é isso. E a criança aceita até fazer aquilo que você combinou com muito mais disponível mesmo, disponível. Com a vontade de fazer. É isso, é a disponibilidade. É isso mesmo, é a disponibilidade. Eu tenho hoje não é mais, mas foi uma cliente minha que eu tive muito carinho por ela. E os filhos saíram de casa muito cedo para fazer faculdade fora. E eles eram novos e ela dizia que foi uma saudade imensa. Era uma saudade imensa, porque eles foram cada um para um lugar, para uma região, fazer a faculdade, ficavam a semana, às vezes um mês fora. E isso com 18 anos, né? Ela falou que foi um desafio na vida dela, mas permitiu. Sim. E quando eles voltavam, ela dizia assim, eu tive tanto cuidado em educá-los, ouvindo, que eu tinha essa confiança de que eles poderiam ir. E quando eles voltavam, de fim de semana, às vezes, eles deitavam na cama com ela com 18 anos. Deitavam na cama, ficavam todos ali, na
cama, conversando, contando. O marido era retirado do quarto. Ela falava, eles tiravam o pai do quarto, porque não cabia todo mundo na cama. Ficavam e a gente dormia. Ela falou assim, a gente acordava juntos no dia seguinte. Ela falava assim, eu me sentia assim, repleta de alegria. E eles também se sentiam muito bem. Exato. E assim, era uma fala dentro da casa, a cama da mãe. Hoje, adultos grandes, quando eles precisam conversar, falar alguma coisa com a mãe, é na cama da mãe que eles deitam com ela, conversam com ela. E aí é isso, né? É o que? A segurança. A É essa segurança. sensação que a gente quer. Quando a mulher lá tem o bebê, a criança chora e tal, e quando volta para pertinho da mãe, fica ali. É um poder. Sente, é um poder imenso, né? Essa presença, essa conexão, o estar junto, né? E quem, por exemplo, hoje tem dificuldade, nossa, eu tenho essa dificuldade, não construir isso. Tá tudo bem, dá tempo. Dá tempo. Dá Sempre tempo dá de tempo. fazer diferente. Isso que é o mais fantástico dessa vida. Dá tempo de fazer diferente. Mesmo porque o ser humano é fantástico. Ele se adapta. Olha, Sim. se você reconstrói algo, e ainda mais quando é algo positivo, né? Acabou. Reconstruir de forma positiva é tão mais fácil. Sim. E é aí que a gente entra nessa questão da comunicação não violenta. Porque é óbvio que nós teremos atritos com os filhos. Sim. A gente fala aqui de um universo como se fosse cheio de unicórnios. E de jeito nenhum. não é assim. Não é assim. Há atritos? Há. Há Todo conflitos? Há todos os dias. Sim. Então, e é mais ainda a importância da comunicação, sabendo que os atritos acontecem. Então, uma boa comunicação aberta, reta, não julgadora, né, não repressora. Olha, Sim. o ganho é muito grande. Tem uma Maia... esqueci o sobrenome dela, é diferente. Não tem problema, porque eu sou assim com o sobrenome. Não lembro, mas ela escreve sobre isso, ela fala, né? Tem um livro que é A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Exatamente. E ela vai falando justamente disso, né? E ela conta a história dela também, 2 filhos pequenos, e o quanto ela explodindo, irritada, né? Os filhos tiveram medo de estar com a mãe, ao ponto de estar com a mãe. E quando ela começou a olhar isso, falou, não, eu quero que eles estejam seguros quando estão comigo, e não medo de mim. Ela começa a fazer essa reconstrução, né? E a construção de um novo vínculo, de um novo jeito de estar. Então, e aí até mesmo quando a gente sente raiva, que é do ser humano, não tem como a gente falar e entrar e falar, não, isso não acontece. Todos nós sentimos, né? Raiva, não dá pra gente falar que, né, entrar na negação. Não, realmente eu sinto raiva. Só que naquela hora da raiva, essa emoção vem, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Essa é a minha responsabilidade, né? Então, e eu sempre olhar, eles são crianças ou adolescentes, estão aprendendo. Eu já sou a adulta aqui nessa relação. E como que eu vou colocar isso? Nem que seja falar, eu preciso de 5 minutos para me acalmar. Nossa, eu acho ótimo. Eu falo que isso. o poder dos 5 minutos... Falo, olha, 5 minutos, gente, tem um poder, assim, absurdo. E às vezes falar isso. E ser claro, a comunicação. Olha, eu estou muito nervosa agora para conversar com você. Então, eu vou me retirar, eu vou ali tomar uma água 5 minutos, na hora que eu me acalmar, eu volto. Exatamente. Porque eu não despejo tudo aquilo em cima do adolescente, eu não despejo tudo aquilo em cima, né, da criança. E eu consigo o quê? Sair da emoção e vir para a razão. Eu dou um passo para trás. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive, não só para lidar com a filha, mas com o marido e com o filho. Com todo mundo. com todo mundo. Na hora da raiva eu não consigo, eu me expresso de uma forma muito ruim, né? Muito negativa. Então, como é que eu posso fazer, né? Eu vou sentir. Não tenho dúvida que eu vou sentir raiva, mas eu colocar para fora, é isso que é minha responsabilidade. Isso eu consigo fazer diferente. Então, eu dou 5 minutos para minha filha, para o meu marido, enfim. Às vezes a gente estava ensinando, ela fazia assim para mim, ó. Só fazia assim, ó. Mostrava a mãozinha, eu já sabia que era o tempo dela se acalmar. Daqui a pouco ela vinha. Mãe, agora eu posso conversar. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu tô adorando.
se vocês estão gostando desse conteúdo com essa pessoa maravilhosa, com essa voz super calma. Eu tô aqui na paz. Vocês estão gostando? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza, você compartilhando com outras mães, você vai ajudá-las a compreender um monte de coisa. Vai ajudá-las a aprender a ouvir. Vai lá, curte. Vai ser bom pra gente, vai ser bom pras mães, vai ser bom pra todo mundo. É ou não é? Com certeza. É bom, né? É muito bom. bom. Você sabe que daí a gente cai, né, para essa ideia da. Ah, eu tinha lembrado de uma coisa que eu queria te falar. Ah, vamos nela. Olha só, a gente está falando dessa forma de comunicação, a gente está falando da raiva, não é? Não faz muito tempo que bater na criança era uma forma de educar. Essa mão, né, que aproxima, gente, é a mesma mão que afasta. Exato. Não é? Então, ao invés de a gente afastar com os tapas, afaste. Agora eu não posso falar com você. Porque o bater, e você veja, né? Como é que a gente podia, né? As pessoas podiam pensar que bater era uma forma de educar. Não, não cabe na minha cabeça. Não cabe. Porque bater na criança ou no adolescente, porque tem muitos pais que ainda se acham no direito Sim. de bater no adolescente, que assim não gera nada além do que medo. Medo. Raiva, Então, seus medo. filhos raiva, medo, seus filhos não vão deixar de fazer porque eles estão respeitando a você. Eles vão deixar de fazer porque eles estão com medo da dor e de você. Não é? Então, essa analogia que a gente faz com essa ideia da mão que acolhe e a mão que afasta, é tão importante pensar isso dessa forma. Esses 5 minutos, quando você dispara um pouco, assim, você só está afastando de uma ação, Sim. não é? Às vezes pior. Agora, olha essa mão que acolhe, essa mão que pega junto, que agrada, que abraça. É tão mais interessante essa mão, não? Sim. E aí, eu estou falando de um gesto físico. Mas, assim, quando a gente pensa na questão da comunicação, essas comunicações violentas, essa falta de respeito para com a criança ou adolescente, a hora que você tem que falar alguma coisa, as agressões verbais, isso são terríveis. Isso pode transformar os conflitos familiares numa bola de neve muito maior, não pode? Sim, com certeza. Porque vem muito, né, da questão, por exemplo, o adolescente começa a se isolar, né, começa a ter outros comportamentos, até automutilação que a gente vê. Muitos Nossa, adolescentes sofrendo, né, com isso. Às vezes começa arrancando o cabelo, às vezes começa fazendo aquelas marquinhas na pele. Comendo, né? o canto da unha que você... Então, é tudo, né, em função, né, decorrência dessa agressão mesmo, né, dessa questão que a gente está falando aqui. Então, vem o isolamento, vem o humor deprimido, né, vem realmente a não comunicação, né, começa a se isolar, entristecido, as roupas começam a mudar, porque aquilo que era tudo colorido, de repente começa a ficar tudo mais escuro, mais nebuloso, o semblante muda, fica apático, né? Aí parece que a criança, o adolescente não quer comer, não fala, e o pai também, os pais têm essa dificuldade, sim, né, de ouvir, de estar junto. Mas ele é desse jeito mesmo. É a fase. Será? Sabe essa história de a fase me dói fase. até o último fio de cabelo, sabia? Então, isso é um desafio pra gente, né? Então, vem muitas complicações nesse sentido, né? E a gente vê o alto índice de suicídio na adolescência, né? Depressivos, né? Ansiosos. Então, como é que a gente pode reverter isso, né? Comunicação não violenta é um dos principais, eu acho que é o caminho mais seguro para você poder reverter uma situação como essa. Sim, buscar ajuda, Buscar ajuda. Não sei como, então, não sei o que fazer, então busque ajuda, né, de profissionais. Tem muitos profissionais, né, competentíssimos já, né, preparados para
estar presente, estar junto, pegar na mão mesmo, porque a gente muitas vezes faz isso, pegar na Opa. mão do pai e da mãe e falar, olha, vamos por esse caminho, É por vamos por aqui, esse, essa é a por linguagem, aqui. é assim que você tem que. Sim. É muito interessante isso. Uhum. E também não posso culpar aos pais, Não. porque, veja, né? é, você, você reproduz muitas vezes aquilo que você Você aprendeu. aprendeu. Sim. Então, é difícil você romper com paradigmas anteriores também de pai, de mãe, que já vem ali Sim. enraizado. Você entendeu que educar era dessa forma. A grande fala, né? Eu apanhava, Também. porque eu não sou nenhum marginal, porque eu apanho. Mas assim, doeu, doeu, né? Doeu só aqui ou doeu aqui também? Doeu aqui também? Essas dores ficam. Ficam. Essas dores ficam. Sim. Então, isso é uma coisa que eu penso muito no como as linguagens acontecem dentro da casa. A gente fala do bullying. A gente fala da criança que pratica o bullying em sala de aula. A gente tem os 3 elementos, né, quando a gente pensa no bullying: o que pratica, o que sofre e aqueles outros que, por medo, né, porque não querem também sofrerem o bullying, ou ficam quietos, Sim. não se expressam, também não têm coragem de defender. Claro, hoje a gente já vê um grupo de adolescentes que sabe quando o bullying está sendo praticado e sabem reagir contra o bullying. Sim. Mas nem sempre. Nem A criança sempre. não tem maturidade para isso. Não tem. E como é que esse bullying acontece? A criança não sabe, ela não nasce como um bulinador. A De criança jeito não nenhum. nasce assim. Ela aprende de alguma forma. Os discursos são aprendidos em algum lugar. Aí, Sim. quando você vai retomando, você ouve o que os pais dizem dentro de casa. Sejam frases racistas, sejam frases Sim. homofóbicas, não é? Frases machistas. Então, essas frases, gente, elas estão ali, Sim. elas vão sendo incorporadas pela criança. Sim. Eu tive um caso de uma criança que... Você viu, Luana, que eu já mudei toda a pauta, né? Ok, tudo certo, maravilhoso. Eu Vamos. começo assim, Aí tá tudo certo. E aí vai surgindo coisas, a gente vai lembrando e vai indo, né? bora lá, vamos lá. E aí teve um caso, né, de uma criança de 8 anos que escutou de uma outra de 10, né, de um grupo, né, que estava fazendo uma atividade. A criança de 10 olhou para outra e falou assim: você não deveria ter nascido. Dói, hein? Naquele momento que você escuta, né, como assim eu não deveria ter nascido? Como que fica na cabeça dessa criança de 8, né? E o que aconteceu para uma criança de 10 anos falar isso? Quem disse isso Quem pra disse ela, né? isso? Você não deveria ter nascido, né? E se a gente não olha para isso, isso vai sendo reproduzido, reproduzido. E é o que você falou. Onde está sendo escutado isso? Né? Claro, tem a questão de redes sociais, tem a questão do ambiente escolar, mas também tem a questão, né? A gente não pode falar, dizemos assim, encontrar somente os culpados. A gente precisa ampliar, né? Isso. Ampliar esse olhar. Então, é uma rede realmente. A gente não pode falar assim, só os pais são responsáveis, só a escola. Não, somos todos responsáveis. Demorou para eu entender Opa, que nós todos somos responsáveis por responsáveis. cada criança que está aqui, por cada adolescente, porque é minha responsabilidade, sim. Se eu estou vendo, não é comigo. Calma, vai chegar a sua hora, que vai ser com você. É claro, E porque aí, como você vai fazer? nós somos seres interacionistas. Nós Interacionistas. interagimos com todo mundo que está à nossa Sim. volta. Exato. Nós sofreremos as consequências, sejam elas boas ou ruins, das nossas interações e das formas como nós lançamos ideias, não é, no Sim. universo e como nós assimilamos essas ideias. E como é essas difícil hoje para os pais também entenderem que essas falas, né, de humilhação, de ameaça, são sim formas do bullying. E porque lá atrás, pra gente, não era, né? A gente não tinha esse conhecimento, essa consciência. Hoje nós temos. Então, hoje, mas eu também, sei lá, era chamada de tal coisa e estou aqui.
muito discurso, às vezes, me fortaleceu isso. Ai, gente. Eu penso, tá, calma, vamos lá. Respeito o seu modo de Claro, pensar. essa é a coisa mais importante, né? É a gente entender, respeitar a forma de pensar, mas oferecer outra. Outra. Sim. Né? Esse é nosso papel, né, Luana? Exato. Oferecer outra. Oferecer outra. E se a gente pensar desse jeito? E se a gente fazer dessa forma, né? Eu falo que na terapia a gente começa a abrir um leque de oportunidades e possibilidades. Exatamente. Né? Da gente pensar diferente. E é justamente isso, né? E é um trabalho realmente em conjunto, de escola, de pais, de sociedade, onde quer que essas crianças estejam. Essa semana eu recebi um vídeo que falava que em fevereiro teve a primeira condenação por cyberbullying, Sim. né, no Rio Grande do Sul. Os pais foram, né, acionados, os pais foram condenados a pagar uma indenização, né? Então, e não tem, imagina, são os pais, são a vítima que de 10 anos também, as crianças tinham essa idade, 10 anos. Então, meu Deus, como assim uma criança de 10 anos, né, passar por essa situação de fazer o bullying e de receber? Como vai ser daqui para frente? Exatamente. Né? Já está em tratamento, enfim, né, psicológico, mas todos vão precisar de amparo. Todos. Né? Porque para um pai, imagina para uma mãe passar por uma situação dessa também, né? Às vezes os pais... E aí que vem, quando eu falo, se interesse pela vida dos filhos. Se interesse, saiba, né? Tem a privacidade. Até que ponto você vai falar assim, essa é a privacidade dos meus filhos? Eu preciso saber quem são as companhias. Eu preciso saber com quem os meus filhos estão andando. Seja criança, seja adolescente. Receba os filhos em casa. Receba os amigos, né? Receba os amigos dos filhos em casa. Chama para vir em casa, eu quero conhecer seus amigos. Vamos marcar um dia. Meu marido que fala assim, não, começar a Lavínia querer sair, não, vem, chama todo mundo para vir em casa, eu vou fazer um churrasco. Mas conhecer, né? Conhecer os pais dos amigos também, né? Não quer dizer que você vai, ser amigos de todo mundo, não, mas para você saber quem são essas pessoas. E outra, também não é uma questão de uma seletividade, seja por classe, raça, de jeito nenhum. Não é nada disso, porque é simplesmente poder participar. Participar da vida. É participar da vida. Sim. Só. Participar Exatamente. da vida. Eu acho que isso é o melhor caminho, né? O de participar. Participar, sim. Trazer para dentro de casa a pessoa e as pessoas, né? A pessoa, filho e a filha e as pessoas que vêm junto com ela. Com certeza. Viu? Será que você teria exemplos de práticas que ajudem essas mães a melhorar essa capacidade de ouvir? Até para que elas possam permitir que os filhos expressem seus sentimentos. Eu acho que o primeiro caminho, né, é se ouvir. Ai, adoro isso. Se ouvir, prestar atenção e trazer realmente... E ouvir não só a questão da fala, mas ouvir o que o seu corpo está dizendo. Essa autopercepção. O que essa dor de cabeça está querendo me dizer? Né? O que essa cólica está querendo me dizer? Por que minhas costas estão tão pesadas? Opa, deixa eu ver minha rotina como está. Né? Então, vem dessa autoescuta. Né? Escutar a si, prestar atenção no seu corpo. Buscar ajuda, sim, né? Você ser escutada também. Então, assim, às vezes a gente procura, pode ser com amigas, pode ser com mãe, a gente ser escutada, falar daquilo que está acontecendo, né? E aí, quando você tem essa prática de ser ouvida, e ouvida, você vai falar assim, poxa, então eu consigo ouvir. Alguém parou para me ouvir. E foi bom. E foi bom falar. Né? Tirar aquele peso que estava aqui dentro, né? E às vezes eu não preciso nem de uma resposta, nem que alguém falasse tem que fazer assim, não, mas eu só precisei falar sobre aquilo, né? Então muitas vezes a gente precisa começar primeiro por nós, né? Então se ouvir, sem dúvida, né? Ter alguém para te ouvir também para você poder falar, acho que
O tom de voz contribui muito. Você falou assim, essa voz, né? As minhas clientes falam, né? Nossa, você tem, né? Você fala tão calmo, calminha. né? Vai lá ver em casa. Bom, Não, brincadeira. eu não tenho voz calma, não. Mas é isso. Então, perceber o seu tom de voz, né? Perceber a forma com que você fala. Se é com adolescente, dá pra gente sentar numa mesa como a gente tá sentado aqui agora e conversar assim. E dá, né? E dá. Se você quiser ter essa Sim. relação, né? Trazer E aí, pra si. eu trouxe exemplo aqui, né? Eu falei pra você, trouxe uma lição de casa, mas Que delícia! E não vir. E na verdade é isso, quando a gente vai para essa relação, para esse momento, não ir com isso aqui construído. Pronto. Exato. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de lado. E eu vou estar aqui, no momento presente, né? Aberta e disponível para isso. Sem deixar a xícara vazar. Sem deixar a xícara vazar. Ouvir. Sim. Né? E eu tinha uma cliente que ela colocava tempo para ela conseguir falar, né? Ela falava assim, a gente vai ter, eu tenho 2 minutos e você tem 2 minutos, tudo bem? E aí assim a gente vai intercalando para que nenhum fique sem falar. Então assim, eu falei isso que eu precisava, tá bom. E diante disso, eu tenho 2 minutos, então olha, em relação a isso eu pensei sobre isso, né? E claro, depois ela não abandonou, mas para ela poder começar a conversar com o filho adolescente, ela falou assim, nós teremos tempo para que nós dois tenhamos a oportunidade de falar. Então isso foi o quê? Foi uma alternativa que ela encontrou. E depois já não precisava mais, porque eles se escutavam. Exato. Eles se respeitavam, né? Gente, é isso, eu respeito. Eu acho que escutar é respeitar. Sim. Saber escutar é saber respeitar. Sim. Respeitar a diferença do outro, principalmente. É ou não é? A gente quer ser respeitado, né? Na nossa essência, do jeito que a gente é. Então, a gente também precisa olhar para o outro, né? Dessa forma. A gente fala, é tudo muito bonito, é tudo muito bacana, mas para que haja todo esse equilíbrio, a saúde emocional da mãe tem que estar em plena função. Com certeza. Né? Porque Exato. se isso não estiver acontecendo, a gente pode prejudicar, inclusive, durante a gestação, a saúde desse bebê. E com o passar, né, com o crescimento dessa criança, prejudicar a saúde mental da família, a saúde emocional da família. Sim ou não? Sim, com certeza. É uma das coisas assim, que a gente vem trabalhando, né, muito, né, como profissional, né, da perinatalidade agora, isso, né? Isso tem sido maravilhoso, né? Esse campo encantador. É encantador mesmo. Esse campo tem sido um campo para mim de muitas descobertas. Não só para mim, né? Não, até de como entender todo esse processo, né? Exato. Eu falo, tem coisas que eu tô compreendendo agora, né? Que eu passei na gestação, né? E eu vejo, né, as pacientes passando por isso. Então, eu estou tendo essa compreensão agora de quanto isso é imenso. É um universo que a mulher tem dentro dela. Exatamente. Ela está formando um outro ser dentro dela. É uma coisa, assim, surreal. É um milagre que acontece dentro do ventre. E tudo que ela sente é comprovado hoje cientificamente, né? Que tudo que a mãe está sentindo, o bebê também vai sentir. Então, ele gera memórias, né? Então, nós trazemos essas memórias intrauterinas e a gente vai levando. Então, a questão, por exemplo, da adicção, né? Quando a mãe é dependente química e ela faz uso, né, dessas substâncias na gestação, tem criança que nasce com abstinência, com sintomas de abstinência. Exatamente. Isso que é uma questão física, mas a emocional também acontece. Né? Só para a gente imaginar, mães, o que a gente come, a criança se adapta à comida porque fica no líquido amniótico. O que você fala e canta já fica dentro de um registro. Então, tem crianças que conseguem reproduzir o que foi cantado numa outra situação. Para outras pessoas, para boneca, às vezes, a menina, não é? O menino para... Enfim, são várias... a audição, o paladar, o tato.
olha, os sentidos já se formam. Sim. E toda a parte cognitiva está ali se construindo, o cérebro se constrói. E não é maravilhoso você pensar que você não está. A mulher, ela não está fazendo nada. Ela não está ali. Opa, hoje é dia de construir o fígado. De jeito Vamos nenhum. lá. Né? Não. Não. É uma. Nossa, é uma construção maravilhosa. E que poder, né? Que poder de uma mulher poder gerar outra pessoa, parir essa pessoa, Sim. né? E com a força que ela tem, olha, se vocês soubessem a força que vocês têm, quem consegue Com ter um certeza. filho, construir esse filho, é poderoso. E mais, tá bom, muitas mães não passam pelo processo gestacional, mas a força que tem também quando ou adotam ou assumem uma outra é imensa. é imenso. Imensa. Eu não gerei, mas eu recebo. Eu recebo essa criança. Do né? jeito que está, Do jeito da que forma, é, da forma que... que é. Sim. Não é lindo isso? Maravilhoso. Ah, eu adoro Com essa certeza. história. Então, essa saúde emocional, né, dessa mãe, dessa mulher, já desde a gestação, ela é de extrema importância, porque muitas vezes a gente acaba ficando mais preocupado com as questões externas, né? Então, o enxoval, qual é o tipo de parto, qual o profissional, e todas essas questões são importantíssimas, mas quando ela olha, na verdade, quando olha, né? Então, hoje a gente vê muito mais isso, mas ela não consegue olhar para ela, entender o que ela está sentindo, o que ela está passando. É só questões dos hormônios. Não tem só os hormônios acontecendo, tem uma mudança física, uma mudança emocional acontecendo, uma mudança na configuração da família, do trabalho, né? O corpo dela, e cada trimestre a gente tem uma mudança acontecendo, né? Tem os medos, as preocupações. Olha, né? Medo vai ter sempre. Você pensou na gestação, você já está com medo de tudo. Mas tem que ir com medo mesmo, viu? Exatamente. Porque você vai ter medo se você vai conseguir gerar a criança, se a criança vai sobreviver, se você vai ter dinheiro para sustentar essa criança, se você vai ter... Você vai ter medo de tudo. Agora, a gente tem que saber discernir o que é esse medo, né? É um medo imediato, realmente vai acontecer algo, ou é um medo que está sendo construído, né? Mais voltado para o futuro, para uma... Não importa. Cuide-se, mas com medo mesmo. E isso é que se a gente consegue olhar para esse momento da gestação e já consegue fazer esse acompanhamento emocional, hoje a gente tem o pré-natal psicológico, né? Que é o acompanhamento. Eu adoro isso, justamente, gente. Tem o pré-natal ginecológico, obstétrico, você vai lá, passa, né? A gente também tem o pré-natal psicológico. E é uma delícia, né? Eu também amo. Depois que eu conheci, amo. eu sou, assim, fantástica, dissemino mesmo, eu falo, porque a gente consegue perceber a mudança dessa mãe que é acompanhada. E essa diminuição, diminui a ansiedade. Eu percebo que esse acompanhamento diminui a ansiedade. Sim. Vai trabalhar justamente isso, né? A ansiedade, os medos, essas preocupações. Ela vai ficando mais munida de informação, né? Olha, isso está acontecendo comigo, mas olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, ela vai tendo ferramentas, né? Recursos, ela vai construindo esses recursos internos para passar por aquele período e para o próximo que vem, que depois é o puerpério. Exato. E o puerpério também é uma outra fase. Aquela fase que você só olha para a criança, daí o grande foco. Aliás, eu tenho uma história tão legal para falar sobre um puerpério, sobre uma mãe que queria desfilar na escola de samba. Essa mãe, acredita, Conta pra gente a sua história, Luana, que eu adorei isso. Eu vivi, né? Foi realmente no final, né? Enfim, o puerpério, né? Tem alguns profissionais que falam, 40 dias, um ano. Não. Eu acho que o meu foi uns 2. Porque eu acho que... muito
mais longa. Muito A história da mais. canja da avó é super bonitinha, os Sim, 40 dias. 40 dias. Mas não vai funciona muito, assim, não. muito Vai muito além. E aí eu nessa fase eu fiquei, né, com a minha filha, né, meu esposo e a gente optou por estar, né, a nossa situação permitia isso naquele momento, né, então eu fiquei com ela até 1 ano e 4 meses em casa. E aí, quando ela fez 1 ano e 4 meses, a gente colocou ela na escolinha. E para mim foi um desafio, adaptação, éramos só nós 3 lá em São Paulo, né, na época a gente morava em São Paulo. E aí ela nasceu justamente na época do carnaval, né? Ela nasceu 11 de fevereiro. E Delícia. aí ela, né, nasceu nessa época e passou o primeiro ano. No segundo ano, ela já ia fazer 2 justamente no fim de semana do carnaval. E nós tínhamos amigos que desfilavam, né, na escola de samba. E aí eu olhei para o meu marido e falei assim, eu preciso. Eu falei para ele, eu preciso desfilar na escola de samba. Ele olhou assim, né? Porque, nossa, mas você, né, tem uma filha e tal. Mas ele não me julgou. Ele falou, você quer? É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Nossa. Eu falei, era o meu grito de liberdade. Ai, que delícia. Era o meu grito de liberdade. Eu tava com os meus amigos, né? Meus amigos participavam, eu tava com eles, sabe? Um grupo de amigos, assim. E foi tão incrível eu passar por aquela situação de falar. Eu deixei. Foi a primeira vez que eu, sei lá, fiquei fora de casa. Ela tinha 2 anos e ela ficou com o meu marido, ficou com o pai. E tava tudo bem. É mas o pai, tá certo. pra gente se permitir passar por isso é muito desafiador, mas foi um grito de liberdade. Eu falei, aqui eu encerrei realmente o meu puerpério, já posso ir para qualquer lugar. Mas é uma construção isso, né? É uma quebra, né, de crenças que a gente vem trazendo, né, de paradigmas, onde se viu, né, de julgamentos. E aí, o maior inimigo que a gente vê hoje não é tanto o julgamento alheio, é o nosso próprio julgamento, né? É exatamente isso. O Jung, ele fala, né? O que a gente faz, o que a gente pode fazer quando o nosso inimigo está dentro da gente. Isso, e mais, né? Que daí a gente, na verdade, a gente tem que aprender a passar pelos próprios filtros. Sim. Então, a gente tem um monte de informação, a gente tem um monte de gente falando, a gente tem mãe, pai, vó, primo, todo mundo tendo algo a dizer. Sim. E às vezes essas informações elas vêm distorcidas, porque cada um passou o seu próprio processo. Cada mãe teve a sua gestação do jeito que foi, a seu parto do jeito que foi. As experiências dos outros não necessariamente cabem para nós. Então a gente acaba se sentindo mais culpada ainda, não é? Porque você passa pelo filtro do outro. Sim. O outro começa a ter um julgamento por coisas que você fez ou deixou de fazer, você já está numa fase super sensível, que você fica preocupada mesmo, se fiz certo ou não fiz certo, tá na hora da gente parar e olhar para a gente mesmo e falar assim, viu, calma lá. Exatamente, né? Porque a informação ela vai chegar, a gente pedindo ou não, ela chega, né? Ainda tem mais sempre hoje. Os palpiteiros de plantão, né? Eles estão aqui. E aí eu acho que nessa construção realmente de ser mãe, de profissional da área, a gente vem observando cada vez mais isso, a importância de filtrar essas informações, né? Filtrar tudo isso que chega, porque como você falou, cada mãe é uma mãe. Cada relação é construída de uma forma. Eu tenho experiências, uma né, cada filha só. Você tem? Eu tive trigêmeos, mas eu perdi uma das crianças. Então eu fiquei com o casal, casalzinho de gêmeos. Né, eu sinto muito pela sua perda. Assim, eu acho que tá tudo no certo. Tava tudo certo, viu? A coisa estava indo. Era exatamente assim que tinha que acontecer. Sim, exato. E aí você percebe a relação que você constrói com cada um é de uma forma. Então, às vezes eu falo A para um, para o outro eu preciso falar A, B, C, D, né? E aí você não é a mesma mãe para os dois. Porque Nunca. você vai agir de uma forma diferente. Então, se com os filhos a gente é diferente, imagina todas as informações.
Se eu quero fazer tudo, né? Veio o pediatra falou uma coisa, a psicóloga falou uma coisa, a mãe falou e aí eu quero fazer tudo aquilo, mas eu vou fazer. Eu não parei para pensar, isso faz sentido para mim? Exatamente. Isso faz cabe? sentido. Isso aqui funciona para mim e para o meu filho? Uma das coisas que eu mais falo nos atendimentos é: olhe para o seu filho, olhe para sua filha, presta atenção, ele vai te direcionar. E é isso. E aí buscar realmente, né, esse filtro e olhar para si. Para quê? Para a construção dessa autoconfiança como mãe também, né? E a construção da autoconfiança do filho. Sim. Eu estou segura do que eu estou fazendo. Exato. Não veio pronto. Eu pensei, eu racionalizei, eu pensei no como deveria ser. Né? A segurança ela acaba sendo compartilhada. A gente vê, por exemplo, a amamentação. Vou dar fórmula, não vou dar fórmula. Vou só ficar no peito. A gente sabe da importância, mas eu estou sofrendo demais. Como é que eu vou fazer? Está rachando, o laser não está funcionando. E aí eu continuo insistindo naquele sofrimento, meu bebê está, né, assim, emagrecendo, não está perdendo peso. O que eu faço com todas essas... Não, mas amamentar tem que ser... Então já tem aquilo na minha cabeça. Uma pressão muito grande. Que você tem que amamentar. E aí a gente não para pensar, calma, o que está aqui dentro do meu coração, né? De todas essas informações, o que faz sentido nesse momento para mim? O que vai funcionar para mim e para o meu bebê e para a minha família? Tem famílias que funcionam cama compartilhada e flui super bem. Tem famílias que não dá certo, geram um transtorno. E aqui eu estou falando, eu não estou julgando e não estou trazendo isso. Não, a gente vai olhar aquilo que funciona. Funcionou. O que funciona para cada mãe, para cada família. Tem mães que funciona super bem sair para trabalhar. Né? Venceu 6 meses, eu saí, fui e fluiu, né? Para outras mães, não. E aí ela vai buscar o quê? O caminho dela, né? Então, vão chegar muitas informações, mas hoje a gente precisa ter esse filtro do que a gente vai colocar em prática. Exatamente. Né? Do que a gente vai colocar em prática. E hoje, gente, a gente tem informações de monte nas redes sociais, tem informação de monte. Tudo isso também influencia a forma como nós vamos... Gera ansiedade também. Porque, sim. assim, a beleza das mães das redes sociais é tão legal. Toda mãe bonita, toda mãe magra, toda mãe amamentando, toda mãe com discursos. E a minha pergunta é mesmo, será que estão todos tão felizes assim? Todo mundo tem uma regra, todo mundo sabe como educar, todo mundo sabe... Não é uma coisa... Para mim, isso é até agressivo. Em alguns casos, até é um desfavor. Desfavor. Aquelas regras, vou acabar com a birra da sua criança em um dia. Faz esse curso aqui que acabou a birra da criança. Não dá. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não é assim. Não funciona assim. Pra gente se formar, levou 9 meses dentro da barriga da mãe. Não vai ser num dia que vai acabar. Não vai mesmo. A gente não vai conseguir resolver birra num curso de uma semana. É mentira o que eu tô falando, Luana. Não, eu quero ter um ataque com essas coisas, juro por Deus. É o que a gente tá falando, é um processo, né? E a gente vê isso, né? Essa enxurrada de informação nos causa realmente a ansiedade, né? Querer a pressa das coisas, e a gente não quer viver o processo, né? A gente foge do processo de tudo que vai precisar sentar, vai precisar olhar para si, olhar para para aquela criança, para aquele adolescente que está ali. Eu quero um mês, eu quero o resultado em um mês, em uma semana. Não vai ser assim. Não, né? Não será. E a gente lidar com essa nossa ansiedade também, né? A gente vai dando um passo de cada vez. A gente aprendeu a andar assim, né? Exatamente. Um passinho de cada vez. E de novo, não é? A nossa primeira pergunta quando a gente abriu esse podcast: qual é a relação que a gente quer estabelecer com as outras gerações? Sim. E se essa geração está dentro da minha casa, qual é a relação que eu quero estabelecer com essa geração que vem? De que forma eu espero, né, que esse indivíduo que eu lanço para a sociedade vá de fato a contribuir com essa sociedade? Que eu acho que é essa a nossa grande verdade, não é? Nós estamos aqui, nós vamos entregar para a sociedade uma pessoa como mãe,
como que a gente vai entregar essa pessoa, Sim. né? Que pessoa eu quero que ela venha a ser colaborativa? Não é o melhor Com caminho? certeza. Não é a melhor forma? Uhum. Luana, você não vai crer, mas olha, nós vamos ter que começar a fechar o Finalizar. nosso Não, podcast. não acredito mesmo. Se você Mas que olhar o nosso legal. reloginho ali, você Uhum. viu? Eu vi, mas eu não prestei atenção no tempo, não. Não, né? Não prestei. Foi Nossa, muito bom, gente. Que verdade. delícia poder falar sobre tudo isso, poder Sim. trazer essas informações. Gente, essa é a máxima desse podcast. Mãe que se informa, transforma Sim. preocupação em sabedoria. E é isso que a gente tem que tentar trazer. Vamos buscar informação? Vamos, de forma segura, de forma saudável. Vamos filtrar o que nos cabe e o que não nos cabe? Vamos. Não existe uma verdade absoluta para tudo. Não. Mas o bom senso para a gente poder filtrar tudo isso é fundamental, não é? Com certeza, sim. É isso, lembrar sempre dessa mãe, né, desse olhar para si também, que não é egoísmo. Ela Ai, que delícia. cuidar dela de jeito nenhum, é importantíssimo, porque quando uma mãe está bem, o filho também fica bem, né? Ele consegue reconhecer, né, essa tranquilidade, essa calma, né? Consegue reconhecer, olha, minha mãe está sabendo, ela ficou irritada, mas ela está conseguindo lidar com os desafios dela. Eu também posso, né? Nossa, isso é o maior dos exemplos, né? Então, Sim. na Nós somos situação, espelhos. nós somos espelho, o adulto é o espelho. Então, numa crise de raiva, não é, Luana? Esse se afastar, eu me afasto para poder me reorganizar, é uma forma de ensinar. Com certeza. Né? Eu não grito, eu não parto para uma agressão. Sim. Veja, tudo isso ensina o seu filho a lidar com as próprias emoções. Mas isso a gente tem que aprender com a gente. Aquilo que você falou é maravilhoso. Você já olhou para dentro de você? Então, quais são as suas atitudes, não é? Eu fico sempre imaginando nos comportamentos e nas reações quando aquilo nos atinge. De que forma eu reajo? Sim. Uma comunicação mais violenta, numa ação mais violenta? O que eu ensino para o meu filho? A comunicação violenta e a ação mais violenta. Vai ser o caminho de fazer com que o outro aceite a imposição. É um caminho, é isso que acaba acontecendo, não é? Com certeza. Luana, onde as pessoas encontram você? Ai, pode me encontrar Pode passar o Instagram, no se meu você Instagram. acho que é o melhor caminho, o Instagram, Sim, né? Porque hoje como sim. dá para você, o podcast ele é amplo. Com certeza. Dá para você. Meu Instagram é Psico Luana Cardoso, né? Então lá pode me encontrar, mandar mensagem, perguntas, dúvidas. Estou lá para Você atende acolher. Online ou Eu só faço presente? atendimento online, né? Hoje eu faço mais atendimentos online, mas eu também, né, atendo num espaço 2 vezes na semana. Graças a Deus estou com os horários preenchidos presencialmente, Ai, que delícia. mas online. Isso é o que todas nós gostamos. Então online eu tenho, né, alguns horários ainda para atendimento e é isso. Então @psico Luana Cardoso. Perfeito. Eu sou Esther Sartori, psicanalista, psicopedagoga, e esse aqui é o canal Preocupações de Mãe. Você me encontra aqui toda quarta-feira, tem um episódio novo, é uma delícia, um prazer trazer alguém para falar, para trazer informação bacana, eu adoro. E você me encontra também no meu novo perfil do Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá me ver. Manda mensagem. Quer saber do meu trabalho? Pode perguntar. E mais, deixa aqui os seus comentários. Veja, eu quero saber, eu estou no caminho certo? É isso que você quer ouvir? É isso que você quer saber de mim? São essas as pessoas que vocês têm gostado de ouvir? Tem alguma sugestão? Coloca lá para mim, eu vou adorar. E, claro, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha. Vamos fazer com que as mães tenham acesso à informação boa e de qualidade. Estou aqui todas as quartas, sempre com gente bacana, sempre com informação bacana. Vem ouvir. Obrigada por mais um dia de audiência. Um beijo a todos.